Namastê, arianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com previsões do tarô para o mês de novembro de 2018. Eu quero começar esse vídeo puxando uma carta para saber como que arianos de Sol, Lua e Ascendente encerraram outubro, tá? Com que tipo de energia? E também para saber se essa energia ela entra no novembro dos arianos, ok? Vou pedir uma carta para outubro, né? Como é que arianos de Sol, Lua e Ascendente encerraram outubro? Duas cartas saíram aqui enquanto eu estava embaralhando e eu vou considerar. Arianos de Sol, Lua e Ascendente encerraram outubro com o Diabo e o 8 de Ouros, tá? Pelo que eu me lembro da leitura que foi feita para vocês, outubro não foi um mês muito fácil para os arianos de Sol, Lua e Ascendente. Foi um mês em que vocês tiveram que lidar muito com as suas sombras, tá? Arianos não tem necessariamente problema para fazer isso, mas arianos não gostam muito de admitir os seus erros, tá? Tô falando no geral, não tô falando de ninguém especificamente, tô falando do arquétipo, né? Os arianos, eles não costumam gostar de assumir erros. E é um trabalho, às vezes, um pouco sujo, né? Eles não é que não levem a sério essa questão, mas eles não gostam de passar pelo processo, né? Que, às vezes, olhar de frente para as suas sombras envolve, tá? Só que arianos de Sol, Lua e Ascendente acabaram o mês tendo que fazer isso, mesmo não gostando de fazer esse trabalho sujo, porque com o Diabo e 8 de Ouros aqui, nessa combinação, ela me leva a crer que algo, né, algum acontecimento dinamizou, né, potencializou, catalisou esse processo. E os arianos, eles se deram conta de que eles precisavam fazer esse trabalho interno para conseguir encarar determinadas questões, né, para superar certas dificuldades. Eu acredito que os arianos de Sol, Lua e Ascendente tenham, inclusive, se dado conta de várias coisas, várias fichas caíram, e essas fichas, né, deixaram muito claro que tinha trabalho a ser feito. E quando um ariano recebe uma missão, né, missão dada, missão cumprida, o ariano, ele não vai deixar de fazer, ele não vai deixar para trás, né? Isso, lógico, se não estiver usando as suas características pela polaridade negativa, né? Se não estiver se deixando levar pela procrastinação, por exemplo, tá? Então, arianos de Sol, Lua e Ascendente encerraram outubro com algumas lições, com algumas questões ainda a serem resolvidas, mas nada assim que a gente possa dizer que é pendente. Eu acho que os arianos conseguiram entender que certas transformações são um processo. E esse processo ele já começou, né? Ele aconteceu assim abertamente em outubro, vamos dizer. A gente não pode falar que outubro foi um mês em que não aconteceu nada, né? Eu acho, inclusive, que aconteceu bastante coisa e o mundo interior dos arianos também ficou bastante movimentado. E eu acho que essa energia, ela entra para novembro, tá? Então, eu vou pedir agora 3 cartas para a gente começar a falar sobre novembro dos arianos de Sol, Lua e Ascendente. 3 cartas para novembro de arianos de Sol, Lua e Ascendente. Rainha de Copas, 2 de Copas, o Papa. Arianos de Sol, Lua e Ascendente começam novembro, né, colhendo alguns frutos desses esforços feitos, né? Especialmente esse trabalho interno que os arianos estão fazendo.
Se eu não me engano, acho que pelo menos há uns 2 meses, nessas leituras que a gente tem feito aqui no YouTube, essa questão tem aparecido para os arianos. Os arianos eles estão lidando com questões difíceis da sua personalidade e da sua história pessoal, tá? Isso estou nem tocando, por exemplo, em questão de mérito, de vidas passadas, de karma, nem mexi aí, tá? Tô falando só na questão da personalidade no geral e dos desafios da vida, os desafios comuns, né? É possível que os arianos de Sol, Lua e Ascendente eles estejam sentindo brotar uma vontade, né, de estabelecer parcerias, tá? Essas parcerias a gente pode considerar no geral, mas eu quero olhar especificamente aqui, pelo menos nessa parte da leitura, para a questão de casal, né? 2 de copas. Esse 2 de copas com essa rainha de copas aqui, e seguidos do Papa, né? Essa combinação ela está me levando a crer que os arianos eles vão começar a amolecer um pouco, né? Se os arianos eles estiverem se sentindo muito duros, muito brutos, ou pelo menos sentindo que a vida está tratando eles dessa forma, eles vão começar a querer se amolecer. E eu acho que esse movimento ele vai partir dos arianos. Não vai ser uma situação externa que vai colocar os arianos nesse movimento. Eles vão sentir essa vontade, já estão sentindo essa vontade, né? E se sentiram especialmente carentes quando tiveram que enfrentar o seu próprio diabo, quando tiveram que olhar de frente para as suas sombras. Se sentiram muito carentes e muito sozinhos, tá? E quando eu digo carentes e sozinhos, isso também se aplica a relacionamentos que já existem, né? Não é porque a pessoa está num relacionamento que aquele relacionamento necessariamente ele está respondendo, né? Atendendo às necessidades emocionais da pessoa. Às vezes a pessoa ela pode estar num relacionamento tóxico, ela pode estar num relacionamento que está passando por algum tipo de crise e ela não está se sentindo atendida, né? Então, no geral, os arianos eles vão querer relacionamentos. Quem já estiver num relacionamento vai poder ter a chance de, vamos dizer assim, calibrar o seu relacionamento. E quem não está no relacionamento agora, quem está solteiro, ou até mesmo assim quem não tem nenhuma pessoa em vista no momento, vai começar a sentir brotar esse sentimento, e esse sentimento, inclusive, pode trazer uma pessoa para a realidade dos arianos, né? Essa pessoa estaria muito bem representada pela rainha de copas. Essa rainha de copas, ela pode ser perfeitamente você, lógico, né? Deixando brotar esse sentimento, mas também pode ser uma outra pessoa, né? A entrada de uma pessoa na sua vida, uma pessoa que vai não só dar o coração para você, mas é uma pessoa que tem particularmente bastante inteligência emocional. Então, o que eu posso dar de dica para os arianos de Sol e Ascendente é que inteligência emocional vai ser um recurso muito em alta, né, em novembro. Vai ser muito necessário em novembro. E essa inteligência emocional ela vai ser particularmente importante para se estabelecer pontes, para se criar pontes. Vai haver uma necessidade de criar pontes, não só com o outro, mas também com o divino. Tá? A gente não pode esquecer que a carta do Papa ela sempre vai ter esse viés da ligação do eu inferior com o eu superior. Não tem como a gente se desfazer disso. Então, eu acho que essas sombras que os arianos tiveram coragem de olhar ou entrar em contato, pelo menos essa poeira, né? Essa poeira que foi levantada e que não tem mais como colocar para debaixo do tapete, essa poeira, ela não vejo ela só como
sujeira, né? Como me veio essa questão essa expressão que me veio na cabeça do trabalho sujo. Às vezes o ariano considerar esse trabalho com a sombra como um trabalho sujo, um trabalho que ele não quer fazer, que às vezes ele tem preguiça de fazer. Não é que ele tenha medo, ele não tem medo, ele tem coragem para fazer, mas ele tem preguiça porque sabe que uma vez que começa, não tem como você voltar atrás. Só que aí entra o arquétipo do Papa, né, para facilitar esse processo, facilitar esse contato do eu inferior com o eu superior, e abrir caminho para que uma rainha de copas apareça, tá? E aqui não estou falando só, não é porque é rainha de copas que vai ser uma mulher necessariamente, né? Isso aqui independe do sexo com o qual você se relaciona, se você se relaciona com homem, mulher ou com ambos, tá? Isso aqui está representando alguém, né? Está representando uma pessoa que tem posse dos seus sentimentos e uma pessoa que não quer fugir. Ela não está querendo um relacionamentozinho qualquer. Ela está querendo um relacionamento mais sério. Não precisa ser um casamento, tá, gente? Mas ela vai querer uma coisa a mais. Ela não vai querer uma noite só, tá? Eu vou pedir mais 3 cartas para a gente saber mais um pouco sobre esse novembro dos arianos de Sol, Lua e Ascendente. Mais 3 cartas para o novembro dos arianos de Sol, Lua e Ascendente. Mais 3 cartas. Nove de paus. 5 de paus. E o Sol. Arianos de Sol, Lua e Ascendente vão começar o mês de novembro com esse destaque aos sentimentos, à vida emocional, né? Vão olhar um pouco para isso, tá? Vão tirar o foco de outras questões. Isso não quer dizer que as outras áreas da vida vão estar assim desguarnecidas, mas os arianos eles vão olhar para essa questão sentimental, né? Vão pelo menos querer algum movimento, né, nessa área da vida. Agora, a partir da segunda quinzena do mês, os arianos de Sol, Lua e Ascendente, eles vão começar a enxergar as áreas da sua vida de um ponto de vista mais elevado, né? Vão tirar um pouco o foco de relacionamentos e de sentimentos e vão olhar para a vida num geral. E a partir do arquétipo do 9 de paus, acompanhado do 5 de paus, vão planejar e criar certos movimentos na sua vida. Especialmente esse movimento aqui do 5 de paus, eu não estou vendo esse movimento aqui acontecer necessariamente por causa de algo externo, mas sim algo interno. Os arianos eles vão se colocar, vão se mexer, tá? Apesar do seu regente Marte não estar lá muito, né, num lugar assim compatível, tá? Vamos dizer assim, né? Num lugar muito confortável. Apesar disso, ou talvez até por causa disso, o movimento ele vem de dentro. E o mês encerrando com o Sol, não só o mês ele termina de uma forma positiva, como eu acredito que possa sim se manifestar literalmente um relacionamento para arianos de Sol e Lua e Ascendente até o fim do mês. Arianos eles podem sentir essa necessidade, fazer algo a respeito, né? Até porque a gente tem essas 2 cartas do naipe de paus aqui mostrando para mim que algo será feito a respeito. Talvez até os arianos eles não ajam assim com tanta impulsividade, né? Comecem com um certo planejamento, comecem com uma certa análise, vamos dizer assim, né? Vamos chamar uma análise do mercado, tá? Uma análise de mercado. Como é que está o mercado, por exemplo, para os solteiros, né? Como é que está? Isso daí vai
variar também dependendo de quanto tempo a pessoa tá sozinha, ou se a pessoa já estiver acompanhada, né? Esse planejamento aqui pode querer dizer que a pessoa vai olhar para a sua vida de casal, mas vamos chamar assim, com valores externos. Não estou querendo dizer que vai comparar com outras histórias ou comparar, inclusive, com o seu passado, mas comparar com o que poderia ser. Como é que esse relacionamento poderia ser e não está sendo agora, né? Esse tipo de comparação. Mas eu não estou vendo essa comparação como uma coisa nociva, eu estou vendo como uma coisa positiva e uma coisa que vai trazer movimento, tá? E a partir daí, esse movimento, né, vindo de dentro e gerando modificações externas, vai gerar as alterações necessárias para que você consiga viver uma vida emocional mais rica em novembro, né? E até mesmo dar um pontapé inicial num relacionamento que pode vir a ser importante. Porque eu estou entendendo aqui que com a Rainha de Copas e o Sol, né? Existe perfeitamente essa potencialidade, né? De aparecer um relacionamento assim que de fato é relevante, não é uma coisa qualquer, não é uma coisa de uma noite, uma coisa assim até muito sem consequências. Eu estou percebendo que pode ser algo que vai ter influência na vida dos arianos. Não é só uma curtição qualquer, né? Tá me passando essa energia, né? De ser uma coisa um pouquinho mais, não posso dizer sólida, porque a gente quase não tem naipe de ouros aqui, mas é algo que certamente vai mexer com o fogo do ariano, né? É algo que certamente vai fazer o ariano se remexer por dentro, fazer uma espécie de alquimia interna, né? Só que essa alquimia, ela começa, né, a partir da pessoa. E aí, então, isso vai se traduzir em uma coisa exterior. Questões, assim, de outras áreas da vida para os arianos de Sol e Ascendente a partir dessa tiragem, né? Eu estou percebendo que realmente a vida interna, né? A vida emocional e a vida afetiva vão estar em foco, tá? Agora, eu acredito que, por exemplo, em termos de saúde, em termos de energia disponível, né, para trabalhar, para fazer as coisas, para levar o mês, eu acho que os arianos eles vão precisar, no início, prestar um pouco de atenção, tá, com possíveis sinais de alerta que o corpo possa dar, tá? Sinais que podem, inclusive, traduzir um pouco de cansaço ou uma energia mal direcionada, né? Eu não estou percebendo os arianos com uma baixa energética, nesse caso aqui de novembro, mas eu estou percebendo que os arianos, eles não estão sabendo usar a sua energia, não estão sabendo usar o seu próprio elemento, não estão sabendo usar o seu fogo. É como se estivessem atirando para todos os lados, tá? Eu acho que foco, né? Foco, determinação e objetividade vão ser importantes para outras áreas da vida, para que o ariano não tenha a sensação de que ele está colocando panos quentes sobre determinadas questões, ou então que ele não sinta que não está conseguindo se centrar, se focar numa coisa, e até mesmo chegar a pensar que está se deixando distrair pelo sentimental e as outras questões da vida estão meio que à deriva, né? Para que o ariano não se sinta assim, né? Observar como está usando energia, observar possíveis sintomas como, sim, dor de cabeça, né? Sintomas típicos de ariano, dor de cabeça, sinusite, taquicardia, sintomas que remetam a estresse, estafa, queimação no estômago, sabe?
sintomas que demonstrem que o elemento fogo ele não está muito bem, que demonstrem que pode ser simplesmente um sinal de alerta, que não é nada sério, mas que se não for observado, mas eu quero dizer assim, não só observado do ponto de vista clínico, mas também da questão do emocional, da inteligência emocional. Lembrem-se que a gente tem aqui um mês com a Rainha de Copas, e a Rainha de Copas ela toma aqui uma força muito importante. Eu acho, inclusive, que ela é a carta mais importante da jogada. A gente também não pode se desfazer do Papa, né? Eu acho que buscar pela conexão superior durante o mês todo vai ser relevante. Por exemplo, meditação, oração, né? Para você aprender a lidar com o excesso de energia e canalizar esse excesso de energia para o que você quer, né? Eu acho que os arianos eles vão estar, sim, sentindo essa resposta física, sem saber muito bem o que fazer com tanta energia, né? Podem vir até engordar um pouco, né? Se essa energia não for colocada para fora, né? Dinamizada, né? Agora, prestem atenção, né? Que esses sintomas físicos que eu estou dando, né? Isso não é uma coisa... que vai se manifestar para todos os arianos, tá? Estou querendo dizer que pode acontecer, pode vir dessa maneira, mas pode ser que você tenha inteligência emocional suficiente e você nem venha a sentir nada, né? Eu só estou falando aqui como um alerta, um toque, só para você ficar olhando, né? Mas tudo aquilo que te remeter a um excesso de fogo, a um excesso de calor mesmo, no teu corpo, tá? Pode ser que você repare num dia que você está muito ruborizado, que você está sentindo um calor excessivo, que você está suando muito. São formas de o corpo dizer que você precisa lidar com essa força yang, né? Como os arianos eles vieram de um mês em que foi necessária uma grande interiorização e uma tomada de coragem para olhar o que não estava legal, que não estava funcionando dentro de si, né? Então, vindo de um mês mais introspectivo, voltar para essa energia mais exteriorizada e típica dos arianos pode até ser uma coisa um pouco, né? Os arianos eles podem estar se sentindo um pouco fora do seu elemento. Eles podem estar se sentindo um pouco água demais, né? Ainda, né? Até porque a gente tem aqui Rainha de Copas, 2 de Copas. Mas eu acho que tudo isso que está sendo abordado aqui, né? Os arianos vão encontrar soluções criativas para as suas questões, né? Não vejo, por exemplo, sendo um mês assim muito importante para trabalho, não vejo grandes mudanças, né? Talvez a mudança interna dos arianos e a mudança de postura, ela possa fazer manifestar na sua realidade alguma coisa diferente em termos de carreira, em termos de trabalho, mas acho que, né, ainda aposto que o lado emocional vai ser o mais importante. Lado emocional e vida afetiva, tá? Embora 2 de Copas também possa ser uma parceria de negócios. Mas eu acho que o enfoque vai ser relacionamentos, tá? E eu vou deixar os arianos com a carta do Sol, né? Que a carta do Sol ela é um arquétipo também muito importante aqui nesse jogo e é a finalização do mês, né? Deixar vocês com a carta para que vocês entendam que todos os reveses que já vieram e as rebarbas que vocês estão sentindo, né, fazem parte de um processo maior e esse processo maior ele vai terminar bem. Ele vai terminar com vocês de volta para o seu elemento. Vocês não vão estar mais se sentindo tão estranhos. Vocês vão conseguir se situar, né, até o fim de novembro.
E esse situar também possivelmente pode trazer um novo relacionamento, né? Ou para quem já está num relacionamento, uma visão nova, né, a respeito desse relacionamento, né? Podem vir conflitos? Podem, tá? 5 de paus está aqui, a gente não pode esquecer. Mas observem que eu não dei nem muito valor para esse aspecto do 5 de paus, né? Eu preferi observar o 5 de paus como um dinamismo. O mês de novembro dos arianos vai passar assim, num piscar de olhos. Tá? Quando vi, já chegou fim de novembro. Daqui a pouco já é Natal. Vocês vão ter essa sensação, tá? Bom, espero que essa leitura tenha sido de contribuição para você. Curtiu, dá um like no vídeo, compartilha com os amigos, não esquece de assinar o canal. Assinou o canal, ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar novos conteúdos. Um grande abraço para todos, namastê e até o próximo vídeo.